para falar sobre esse aspecto do empreendedorismo pelo mundo, eu recebo a Heloísa Motoc, da Rede Mulher Empreendedora. Heloísa, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Essa pesquisa é internacional, mas tem uma pesquisa aqui no Brasil que é um número bem parecido com isso. Isso, tem uma pesquisa que a Rede lançou ano passado. Nessa pesquisa, cerca de 52% dos empreendimentos no Brasil são de mulheres. É 1%, um ponto percentual mais alto, portanto, do que a média mundial. Isso. Agora, como que as mulheres chegam ao empreendedorismo? Qual é a razão para se ter cada vez mais mulheres empreendendo? Olha, pela nossa pesquisa, a maioria das mulheres, elas começam a empreender depois da maternidade. Cerca de 75% delas abrem os seus negócios depois do nascimento dos filhos. Ou porque elas foram dispensadas da empresa, ou porque queriam ficar mais próximas dos filhos. Então, a maternidade acaba sendo uma motivação para empreender. Tá, e a dificuldade que ela tem, a razão pode ser, as duas principais são essas, ou porque ela decidiu ter mais tempo com os filhos, ou porque ela não consegue voltar ao mercado de trabalho. Pode ter sido dispensada e não voltar ao mercado de trabalho. Ou já estava sem trabalho e decidiu depois com os filhos, perceber que a única forma de voltar ao trabalho era empreendendo. Isso mesmo. Agora, as dificuldades que as mulheres têm para empreender é muito diferente do que a média dos empreendedores tem, ou seja, hoje os problemas maiores são legislação ainda muito complexa para a pequena empresa, crédito muito difícil, acesso ao crédito muito complicado, além de formação profissional, porque evidentemente nós estamos falando de legislação complexa, problema de crédito, ou seja, administrar um negócio é diferente do que você ser um empregado, por mais de cargo executivo que a pessoa tenha. Os problemas são parecidos? São parecidos. A maioria das mulheres até optam muitas vezes por não envolver-se tanto no negócio. A maioria acaba muitas vezes tendo o marido como sócio e deixando muitas vezes essa parte de administração e finanças com o marido para ele cuidar. Então essa é uma das dificuldades que a gente sempre vem acompanhando com as mulheres da rede, de que elas precisam acompanhar o negócio como um todo, não só fazendo, né, não só o negócio sim produtivo, mas cuidando da gestão do negócio dela. E o que seria normalmente esse setor produtivo? Qual área que elas estão empreendendo? Muitas vezes elas estão na área de beleza, na área de alimentação, negócios que são voltados para mães mesmo, como vestuário. Essas são as áreas que a maioria delas optam por empreender. Atividades que historicamente a mulher normalmente fazia em casa, mas que hoje ela usa aquilo como negócio. Isso. Porque tem uma profissionalização maior nessa área. Isso, e já acaba também tendo uma facilidade na hora de empreender, por já ser meio que uma área de conforto dela. Então ela acaba optando por empreender naquilo que ela já tem um pouco de conhecimento. Mas boa parte não administra o negócio. Boa parte não. Ela vai cuidar, digamos, da produção do negócio. Ela acaba cuidando do dia a dia, mas deixa com que a parte administrativa fique na mão de terceiros. E por que a rede incentiva a mulher a entrar nessa área também? Qual é a razão? Há um problema depois de separação do marido e perder o negócio? O que implica nisso? Muitas vezes a mulher, quando vai além, evidentemente, de gerar autonomia para ela, mas tem alguma outra razão? Na verdade, quando a gente fala de empreender, a gente procura fazer com que a mulher comece a planejar o negócio dela e consiga pensar no negócio dela estrategicamente. A gente muitas vezes brinca com elas de que elas não podem ser a funcionária do mês, que elas precisam, de fato, preparar o negócio dela para crescer, buscar delegar algumas atividades e não ficar só com ela algumas funções e acompanhar os números. Elas não precisam saber fazer os números, mas pelo menos acompanhar esses números para saber se ela mesmo está no caminho certo. E falta formação específica para essas áreas que as mulheres estão atuando como empreendedoras? Falta bastante. A maioria para nós, a cultura de empreender, a gente não aprende isso na escola. Então essa é uma grande dificuldade, porque muitas vezes ela conhece do negócio, conhece do ramo, mas ela não conhece do negócio como um todo. Então muitas vezes ela fica perdida na tomada de decisão. Até mesmo na hora de contratar um simples funcionário, ela acaba se perdendo nessa gestão. Boa parte comete o mesmo equívoco de se imaginar boa cozinheira e imaginar que pode cozinhar para fora, ou seja, vender, ou porque é boa costureira e consegue entender aquilo e vai costurar e fazer confecção para fora, mas tem um problema administrativo. Isso, tem um problema administrativo e um problema de gestão, porque muitas vezes ela não sabe precificar o preço de venda dela. Acho que esse é um dos maiores desafios, né? Esse é o maior desafio. Precificar o seu trabalho não é uma tarefa das mais fáceis. Não é fácil, e aí a mulher também não tem uma forma de buscar esse treinamento, essa capacitação. Então, muitas vezes, ela vai por um preço de mercado, que é o que todo mundo está
está fazendo, só que se ela não olhar para dentro de casa e ver como é que estão os custos, ao invés dela estar crescendo com o negócio dela, ela acaba muitas vezes se afundando em dívidas. Ou seja, pode estar gastando para ter um negócio e não sendo remunerado por ele. Isso mesmo. Agora, a legislação trabalhista, a senhora fez menção aí sobre contratação de pessoas. Às vezes o negócio está crescendo ou exige a necessidade de ter pelo menos 1 ou 2 funcionários. A contratação é problemática? Sim, bastante. Primeiro que falta um pouco de capacitação no mercado. Então, para ela, se ela for buscar alguém capacitado para ela, para um pequeno negócio, é caro. E a nossa legislação gera muita insegurança. Então, muitas vezes ela não consegue planejar o quanto de fato custa para ela ter um funcionário e quanto custa para ela demitir um funcionário. E aí ela acaba se enrolando muitas vezes em dívidas que acabam ficando quase inadministráveis. E a cultura de se recorrer à justiça toda hora, isso também não é problemático? Porque a pessoa faz... Uma coisa é uma empresa, uma grande empresa, que tem um departamento jurídico gigantesco, tem um faturamento muito grande, então ela pode lidar com esses percalços de ter um percentual dos seus funcionários que possa ter má fé e recorrer à justiça por qualquer coisa. Isso é uma realidade, nós conhecemos, não vamos esconder também um fato que é muito comum. Agora, uma pequena empresa não tem esse poderio, não tem sequer um departamento para cuidar disso. Às vezes é o próprio patrão, o dono, que tem que recorrer a isso tudo. E quando não, contratar um advogado, o que onera o custo demais. Ou seja, se ela tiver o azar de contratar de 3 funcionários, for da cultura da reclamação trabalhista, o negócio não anda. O negócio pode até andar, porque hoje a nossa legislação trabalhista também tem mudado com relação a esses processos. A legislação ou a postura dos juízes? Também a postura, a forma de acompanhar. Então, tudo isso, antigamente, qualquer processo trabalhista já virava um possível acordo. Né? Hoje em dia já não tem mais isso. Então, se a empresa for contratar alguém e tiver toda a cultura de fazer a coisa certa, dificilmente, mesmo que a pessoa ingresse com alguma ação trabalhista, ela terá problema de perder a ação. Tá, e a senhora percebe uma mudança do ponto de vista para o empreendedor hoje, no que faz parte hoje no conteúdo da reforma trabalhista que está sendo discutida no Congresso? Não, muitas vezes eles nem acompanham. No dia a dia, para eles, isso é um pouco de uma realidade um pouco distante. Mas é positivo o que está sendo discutido lá para o pequeno empreendedor? De ter mais liberdade? Sim, é positivo. Porque muitas coisas hoje que a grande empresa oferece é diferente do que um pequeno empreendedor oferece. Então, muitas vezes, controle de ponto, controles de faltas, de atrasos, tudo isso, para um pequeno empreendedor, o controle disso é diferente de uma grande empresa. Então, se o empreendedor puder negociar isso com o empregado, fica mais fácil. Ou seja, esse pequeno empreendedor não está acompanhando essa discussão hoje da reforma trabalhista, que é benéfica para ele lá na frente. Sim, isso mesmo. Ou seja, revela um problema de comunicação, né? Sim. Porque muitas vezes, muitas coisas que são implementadas na lei é difícil para aplicar num pequeno negócio. Não é uma realidade muito distante, né? É feita uma legislação como se a empresa tivesse toda uma estrutura de jurídico, de departamento pessoal, e não é o caso. Num pequeno negócio, a maioria dos empreendedores fazem tudo, e mesmo quando ele vai contratar alguém, ele também não tem uma função, cargos e salários. Muitas vezes um empregado vai também ter que fazer tudo. Doutora, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Obrigada.